resolver o problema 6.64, o enunciado dele diz o seguinte: o circuito da figura abaixo, a chave na figura abaixo, se encontra na posição A há muito tempo. Então, quer dizer, ela já está ligada ali por muito tempo. Em t igual a 0, a chave passa da posição A para a posição B. E é tipo abre e fecha, é um switch, né? Ela fica liga e desliga. De modo que não haja interrupção na corrente do indutor. Então nunca vai deixar de ter corrente passando por esse indutor. De modo que não haja interrupção no indutor. Determine o I de t para t maior que 0. Tá? Então qual que é esse I de t para t maior que 0? Depois item B, V, logo após a chave ter passado para a posição B. E esse V de t bem depois de a chave já estar na posição B. Então a gente tem que tentar interpretar bem esse problema. Vamos refazer a figura. Vamos colocar ela aqui do lado. Na posição A, é aqui que está ligada a chave. O que acontece na posição A? Quando ele está ligado na posição A, esse indutor está sobre uma corrente contínua de 6 A. Então implica que o indutor ele se comporta como se fosse um curto-circuito. Então nós precisamos colocar ele aqui como se fosse um curto-circuito. Então vamos apagar e ligar o fio. Temos a corrente I, essa corrente I que nós estamos calculando. Vamos colocar aqui o item A. Essa corrente que nós estamos calculando é a nossa corrente I de 0. E ela é igual a quanto? Se eu tenho um curto-circuito e tenho um resistor, nós já vimos anteriormente que a corrente passa todo pelo curto-circuito. E quando ela chega aqui na fonte, ó, ela está no sentido oposto da fonte. Então é menos 6. Então a corrente I0, para t maior que 0, a corrente I0 que nós temos, ela vale menos 6 A. Então nós conseguimos encontrar o I de 0. Tá? Quem é esse I de 0? Né? Ele está aqui nesse tempo aqui, ele está ligado nesse circuito, como a gente fez, em t igual a 0. Aí para t maior que 0, essa chave ela muda de posição. Ela vai para a posição B. Tá? Em t igual a 0, ela passa da posição A para a posição B. Então aqui agora, quando ela passa para a posição B, então para tempo longos, para tempos infinitos, o que nós vamos encontrar? Nós vamos encontrar que esse I para tempos longos, ela vai ser a voltagem 12 dividido por 4, que é igual a 3 A. Tá bom? Então nesse tipo de problema, pessoal, quando a gente tem esse caso, que ele vai passar para a chave B, a gente vai cair num circuito chamado como um circuito LR, né? A gente tem um indutor e um capacitor. Então, como que a gente determina? Eu vou fazer aqui com vocês o caso de um circuito LR sem fonte, porque depois eu vou extrapolar esse resultado para o caso de uma fonte, que a gente vai ter uma compensação de resultados entre o valor inicial e o valor transitório, né? Então vamos lá, que é na região estacionária. Quando a gente tem um circuito LR sem fontes, se nós aplicarmos a lei de Kirchhoff para a tensão nesse circuito, nós vamos ficar com o seguinte, que VL mais VR é igual a 0, onde VL é a queda de potencial no indutor e o VR é a queda de potencial no resistor. O VL ele é dado por L dI vezes dt. Por outro lado, o VR é dado por R vezes I. Tudo isso igual a 0. Nós vamos resolver essa equação diferencial por separação de variáveis. Então, como que fica? Eu vou passar esse dt para lá, esse dt para o lado de cada igualdade. Na verdade, eu vou passar todo esse RI para o lado de lá da igualdade, passo o dt multiplicando e o I dividindo e o L também. Aí nós vamos ficar com esse tipo de equação. DI sobre I é igual a menos R sobre L dt. Okay? Essa é a nossa equação. Tem um sinal menos aqui. Então, se nós integrarmos todas essas equações, né, vamos integrar, não vamos pegar muito aqui, desde um tempo um I de 0 até um I de t, e aqui desde um t0, né, ou 0 até t. Como ficaria isso daqui? Aqui nós teríamos um ln de I. ln de I calculado entre I de 0 e o I de t. E do lado de cá, menos R sobre L, e vamos pôr aqui t. Tá? Esse aqui é um tempo t. E esse valor aqui é calculado entre 0 e t. Do lado esquerdo, aqui nós ficaríamos com o ln
de I de T menos o ln de I de 0. Isso é igual a menos R sobre LT. Olha, a diferença de dois logaritmos pode ser escrito como a razão entre eles. O I de T, o I de 0. Tudo isso igual a menos RL sobre T. Vamos aplicar aqui uma exponencial. Aí nós vamos ficar com o seguinte. I de T dividido por I de 0 é igual a E menos R sobre L vezes T. Deixa eu só colocar esse menos aqui para todo mundo. Dá a impressão que o menos é só no L. Mas o menos é para todo mundo. Vou passar esse 0 multiplicando. Nós temos que o I de T é igual ao I de 0 E elevado a menos R sobre L vezes T. Olha, essa daqui é a solução para um caso sem fontes. Quando a gente tem o caso sem fonte, seria como se fosse uma condição inicial. Quando eu tiro a fonte, o meu indutor ele vai descarregar dessa maneira. Mas quando nós temos uma fonte, que é esse caso que nós estamos vendo aqui no item A, é o caso que nós estamos vendo quando a chave sai para T maior que 0, ela pega e desliga para o lado de cá, nós temos que levar em consideração as fontes. E aí eu só vou estender essa solução para o caso de fontes. Não vou deduzir ela aqui, fica para uma próxima atividade. Então, para quando tivermos as fontes, nós podemos estender o nosso resultado como esse I de T vai ser igual ao I para longos tempos, mais o I de 0 menos esse I para longos tempos, E elevado a menos T sobre tal. Mas quem é esse tal que você está colocando aqui? O tal é um tempo característico que é dado por L sobre R. Então, tal é um tempo característico. Olha o que acontece. Quando nós esperarmos tempos muito longos, da ordem de 5 a 10 tals, tá? Então, tempos longos, que é para tempos T, da ordem de 6 tal. Tá? A gente já vai calcular esse tal. Esse termo vai a 0. Só a corrente de T, ela tende a infinito. Tende a corrente no infinito, ou seja, correntes para tempos longos. Então, esses tempos longos é em relação ao tal. Sempre a gente tem que ter isso em mente. Calculamos já esse I no infinito, essa corrente? Está aqui, olha, 12,4. Vamos calcular o L. Quanto vale o L? O L não, vamos calcular o tal. O tal vale L sobre R. O L vale meio e o R vale 4. Então, o tal é o L, que vale meio, dividido por 4. Isso é igual a 1/8. Isso é dado em segundos, tá? Então, esse tempo infinito aqui, para esse circuito em questão, é mais ou menos... 1 segundo, mais ou menos, já é um tempo muito grande para ele. Ele já atinge essa condição de infinito. O I0 nós já calculamos, vale menos 6. Então, como fica o nosso circuito? Nosso resultado final? O nosso I de T, no item A, ele vai ser igual a 3 mais... O I0 vale menos 6, menos 3 elevado a menos 8t. Isso daqui me dá 9, então o I de T é igual a 3 menos 9 e a menos 8 vezes t. Tudo isso dado em ampere. Esse daqui, pessoal, é o nosso I de T para essa condição do item A. I de T para T maior que 0. Então ele está em 0, então eu vou ter que arrancar meu I0 de lá. Depois, quando ele fecha, eu tenho o circuito RLC com fontes. Eu resolvi meu problema sem fontes e fiz uma extensão para o caso com fontes. E aí eu tentei explicar para vocês que para longos tempos ele tende ao I de infinito. E esse I de infinito implica num tempo mais ou menos da ordem de 1 segundo, que é de 5 a 6 tals, já é um tempo muito grande. Então tá aqui. Podemos ir para o item B. Bom, tá aqui o item B. Eu já tenho o nosso circuito aqui da fonte. Quando ele liga aqui, a corrente que vai estar circulando é inicialmente a corrente 0, né? Então, nós podemos aplicar a lei de Kirchhoff aqui para a tensão. Nós vamos ter menos 12, né? Se a gente colocar no sentido da corrente, mais 4 vezes I0, mais
o próprio V, né, que é a diferença de potencial que eu quero calcular entre esses pontos aqui. Então nós temos que V, quem é esse V que nós temos aqui? Esse aqui é positivo e aqui é negativo. Esse terminal aqui é positivo, esse terminal é negativo. Então nós, aplicando no sentido da corrente, nós vamos ter mais V menos 12 mais 4 e 0. Tá? Então V ele é igual a 12 menos 4. Mas quem é I0? O I0 é o menos 6. Nós calculamos eles já aqui. Ó. O I0 vale menos 6. Então vai ser 12 menos começa mais, 12 mais 24. Nós temos que esse V é igual a 36 volts. Isso logo que ele foi movido para a posição B, tá? Porque logo em seguida ainda há uma corrente aqui, né? Então esse desenho aqui, pessoal, ele é meio estranho, né? Se a gente for pensar, né? É como se não tivesse aqui, né? Eu tenho um indutor ainda, logo em seguida o indutor ainda está presente, né? A gente tem que entender um pouco dessa maneira. Por que eu estou falando isso? Porque no item C, olha o que ele fala. V de D bem depois de a chave já estar na posição B. Passou um longo tempo depois que a chave está na posição B. A gente está para um tempo da ordem de sextal. Aqui é um curto-circuito. Qual que é a diferença de potencial num curto-circuito? Zero. O V é igual a zero, pois estamos na solução estacionária. Aqui a gente ainda está na parte transiente. Bom, esse é um exercício um pouco complicado, né? A gente tem que levar em consideração essa equação do decaimento aqui para um circuito RL com ou sem fontes, né? Eu convido vocês a dar uma olhada no capítulo 6 do Alexander Sadiko para poder verificar de onde eu ranquei essas informações. E aqui a gente tem que compreender que é logo em seguida, tá? Então a gente acabou de virar a chave, a gente tem ainda a solução que a gente chama de solução transiente. Aqui já é a solução estacionária para longos períodos de tempo. Então por isso que é V igual a zero. Vamos só grifar aqui, tá? E com isso nós terminamos o problema 6.64 e nós nos vemos numa outra resolução.